pessoal, estamos de volta. Vamos continuar então com o nosso curso de Autodesk Inventor 2020 e nesta aula nós iremos continuar a parte de modelagem. Iremos então modelar a peça mancal do pistão. Então imprima o desenho fornecido juntamente com todo o material de apoio, coloque aí do seu lado e vamos iniciar a modelagem da nossa peça. Ok, então vamos lá. Vamos criar um novo arquivo, isso já foi tudo feito na aula anterior, mas vamos recapitulando. Criar um novo arquivo, a nossa janela de criação de novo arquivo. Irei selecionar a minha pasta métrico e selecionar o arquivo de peça padrão em milímetro IPT, clicando no botão criar. Então chegaremos na nossa tela inicial de modelagem, a nossa tela inicial do Inventor no ambiente de modelagem. Vamos iniciar então de acordo com o desenho. Percebam aqui no desenho ao lado que nós temos então um corpo com 3 diâmetros, um flange, um mancal do pistão, no qual nós temos um diâmetro na parte de baixo de 20 milímetros e na parte de cima o diâmetro também é 20 milímetros. Então, como estrutura de modelagem, nós vamos desenhar um diâmetro superior, que é no valor de 20 milímetros. Depois iremos desenhar então o segundo diâmetro no valor de 42 milímetros. E por fim, nós iremos modelar o diâmetro de baixo no valor de 20 milímetros. Após isso, vamos realizar a furação de 12 milímetros, um chanfro de 1 milímetro e os furos para parafuso. Perfeito? Então vamos iniciar. Iremos criar então um novo esboço, clicando no ícone Novo Esboço. Vamos selecionar um plano então, aqui de preferência o XZ. Clicando no plano, nós selecionamos e ele é redirecionado para a vista ortogonal. Iremos vir na opção Círculo, na ferramenta Círculo, no meu esboço, clicar, direcionar a minha ferramenta até o centro, a origem do meu desenho, clicar com o botão esquerdo e abrir para mim digitar o diâmetro. Então aqui esse diâmetro, como eu disse para vocês, é o mesmo valor do de baixo, diâmetro de 20 milímetros. Digitei 20 e pressionei Enter. Então percebam, pessoal, que o esboço está azul, demonstrando que já está travado, finalizado para a operação. Irei encerrar o esboço e realizar a extrusão. Neste primeiro momento, nós estamos fazendo apenas o diâmetro de 20 milímetros na parte superior. Então, nós iremos digitar aqui a distância desse diâmetro, que no desenho é 5,5 milímetros. Irei pressionar OK. Certo, fizemos o primeiro corpo. Girando a peça então com o Shift e o scroll do mouse para me visualizar a face inferior desse meu corpo, eu irei iniciar um segundo esboço. Clicarei aqui no ícone esboço e na face onde eu irei iniciar esse esboço. Feito isso, minha peça foi redirecionada. Eu irei então clicar na ferramenta círculo e selecionar o centro desta peça, clicando com o botão esquerdo e arrastando para a abertura do círculo. Neste momento, pessoal, nós estamos desenhando então o diâmetro maior, onde irá condicionar os parafusos. Esse diâmetro, de acordo com a vista superior do desenho, onde eu consigo visualizar o círculo, é um diâmetro de 42 milímetros. Então digitamos 42 milímetros e apertamos Enter, pressionando Enter. Retiraremos então um pouco o zoom e encerraremos o esboço. Feito isso, nossa peça novamente é redirecionada para uma vista isométrica. Irei retirar um pouco o zoom e irei realizar o comando extrusão novamente. Percebam que ele já reconhece o esboço por ser o único esboço disponível para a extrusão e me pergunta o valor da extrusão. Observando no desenho, nós temos então esse corpo maior com uma espessura de 6 milímetros. Então em distância nós iremos digitar o valor de 6 milímetros. Iremos então agora clicar em OK. Perfeito, então percebam que nós já temos dois corpos criados. Vamos continuar a nossa peça e agora fazer o desenho, a extrusão de 20 milímetros na face inferior desta peça, deste corpo. Então iremos clicar em iniciar esboço, clicando na face de baixo dessa peça. Ela é redirecionada então para a vista ortogonal, onde eu irei selecionar a opção círculo. Novamente irei redirecionar para o centro da peça, o centro do eixo, clicar com o botão esquerdo e abrir para que eu possa digitar o valor do círculo. Perceba então aqui que o diâmetro é 20 milímetros. Digito o valor de 20 milímetros, pressiono Enter, encerro o esboço.
Feito isso, seleciono o comando extrusão. Automaticamente é reconhecido o corpo. Eu irei selecionar agora então o comprimento deste meu corpo, de acordo com o desenho, 9 mm. Digitei o valor de 9 mm, pressiono OK. Percebam então que eu já tenho, pessoal, a minha peça pré-formada, pré-produzida. Com isso, eu tenho que finalizar agora alguns comandos. Eu preciso então realizar furo com diâmetro de 12. Para isso eu tenho duas formas de realizar, seja com o comando furo ou com o comando extrusão. Vamos trabalhar aqui então com o comando extrusão para vocês conhecer a forma de fazer recorte de retirada de material utilizando este comando. Então irei iniciar um esboço, clicando em iniciar esboço no ícone. Irei selecionar a face superior da minha peça, a primeira face superior, clicando nela. Cliquei nela, ela foi direcionada, a peça foi direcionada para uma vista ortogonal. Eu irei desenhar um círculo, seleciono a ferramenta círculo, desenho no centro da peça o círculo, o diâmetro de 12 mm e pressiono Enter, encerrando o esboço. Perfeito, pessoal, eu já tenho o diâmetro de 12 desenhado. Agora eu vou selecionar a ferramenta extrusão, a mesma ferramenta que eu adiciono o material. Percebam que ele já reconhece essa ferramenta, já reconhece o esboço e a tendência do software é criar um novo corpo com o valor de 12 mm de diâmetro. Porém, nesse momento, pessoal, eu quero retirar material. Com isso, eu tenho aqui uma opção chamada de saída. Qual o tipo de operação que eu quero executar? Percebam aqui na primeira que é uma ferramenta de unir corpos, é de criação de peças. E na segunda é uma ferramenta de recortar. Então eu irei selecionar este ícone, essa ferramenta. Percebam que automaticamente o software já reconhece que eu quero recortar a peça e já inverte para mim a direção do recorte, a direção da operação. Porém, agora eu preciso informar a distância que eu quero recortar, qual a profundidade. Aqui eu tenho a opção de digitar o valor total. No desenho a gente observa 20,5 mm. Automaticamente ele irá recortar toda a minha peça. Porém, eu tenho outra opção. Ao invés de digitar o valor total, eu posso selecionar esta opção aqui, chamada de passante. Nesta opção eu irei recortar, clicando nela, eu irei recortar toda a minha peça, independente do valor dela. Então eu não preciso saber o valor da minha peça, e sim eu quero um corte passante total na minha peça. Feito isso, eu irei clicar em OK. Percebam então que eu já tenho então a minha peça com um furo já realizado no seu centro, certo? Vamos continuar. Irei selecionar então agora a ferramenta chanfro para fazermos esse chanfro na quina superior da minha peça, no valor de 1 mm. Então irei vir aqui na minha ferramenta chanfro, selecioná-la, selecionar a quina onde eu quero aplicar o chanfro. De padrão, o Autodesk Inventor já reconhece que o chanfro terá um ângulo de 45 graus e eu tenho que informar apenas a medida da aresta deste meu chanfro. Então, de acordo com o desenho, minha aresta deste chanfro é 1 mm. Selecionando essa distância, clico em OK e o meu chanfro já está pronto. Perfeito. Falta uma última operação, que seria a operação de furo, a operação para o acondicionamento dos parafusos. Temos dois diâmetros diferentes neste desenho. Então, pessoal, percebam aí que eu tenho um furo rebaixado com um diâmetro de 6 mm, com uma profundidade de 3,4 mm. E tenho um furo menor com diâmetro de 3,4 mm. E essa operação contempla 4 furos espaçados igualmente em uma distância entre centro de 32 mm. Certo? Então vamos iniciar o nosso processo. Nesta operação nós iremos utilizar então a ferramenta furo, a própria ferramenta para realizar furos. Então eu irei girar a minha peça e eu tenho que começar um novo esboço para definir onde será feito esse furo. E esse esboço deve ser criado onde inicia o meu furo, no caso nessa face superior aqui da nossa peça. Então irei iniciar um novo esboço e clicar na face superior onde inicia-se o furo. Aqui, pessoal, nós iremos desenhar inicialmente então um diâmetro de 32 mm, que é o diâmetro de posicionamento
do meu furo, do meu conjunto de furo. Então iniciei um esboço. Então iniciei a ferramenta círculo, cliquei no centro da peça, arrastei e vou digitar o diâmetro do centro desse furo, no valor de 32 milímetros. Pressionando o ESC eu cancelo a minha ferramenta círculo. Perceba que eu já tenho então o posicionamento do meu círculo, posicionamento dos meus furos. Com isso, pessoal, uma nova ferramenta que iremos aprender hoje, eu preciso definir essa linha como uma linha de referência. Pessoal, entendam o que seria a linha de referência. Uma linha de esboço que não seja referência, ela serve para realizar uma operação. Por exemplo, os diâmetros que eu desenhei anteriormente. Eu uso esse diâmetro para definir uma altura, uma espessura para esse diâmetro. Neste caso, como referência, é apenas uma medida que eu irei travar, que eu irei definir para o meu esboço para uma operação futura. Então percebam que esse 32 não faz parte de nenhuma operação, e sim uma referência para o meu furo. Seleciono a linha com o botão esquerdo e irei clicar neste ícone aqui na face superior do nosso software, que é uma linha de construção, uma linha de referência. Percebam então que a linha já ficou linha fina, tracejada, ela só está ali para me dar uma referência de posicionamento para meu furo. Certo, pessoal? Agora neste momento eu irei usar a ferramenta ponto. Percebam que a nova ferramenta que estamos aprendendo é a ferramenta ponto. Então eu irei clicar na ferramenta com o botão esquerdo e percebam que eu vou trazer para a posição de um dos furos. Temos 4 furos iguais na peça, eu estou trazendo para a posição de um dos furos. Percebam que é a posição que eu estou definindo o meu ponto. Então trazendo e o meu ponto estando já na posição, eu vou clicar com o botão esquerdo, colocando aquele ponto em seu lugar. Pressiono o ESC para cancelar a ferramenta. Percebam que eu já tenho aqui então um ponto criado nessa posição. Pessoal, eu tenho 4 furos iguais. Eu preciso fazer os 4? Não, irei fazer apenas um. Daqui a pouco nós vamos conhecer uma nova ferramenta. Então, feito isso, vocês têm que entender que se eu tenho 4 furos iguais e eles estão de acordo com o mesmo centro, ou seja, eu consigo copiá-los de acordo com o mesmo centro, eu preciso fazer apenas um. Então, feito isso, eu irei finalizar o esboço. Encerrando o esboço, pessoal, percebam que eu tenho então já aqui criado a minha linha de referência e o meu ponto onde será feito o furo. Eu irei selecionar então a ferramenta furo. Selecionando essa ferramenta, pessoal, eu irei definir o tipo de furo que eu quero fazer. Percebam então que eu tenho diversas configurações para fazer. Aqui na primeira opção, se o meu furo é um furo roscado, se é um furo com folga para parafuso, ou se é um furo que eu tenho as medidas dele, um furo simples, eu vou usar a primeira opção. O tipo de assento, pessoal, refere-se ao rebaixamento. Aqui não tem nenhum rebaixamento, então é um diâmetro apenas passando direto, mas eu quero um rebaixamento, ou seja, eu tenho 2 diâmetros, um para a cabeça do parafuso e outro para o corpo do parafuso. Eu clico nessa segunda opção. Percebam que os desenhos são bem didáticos. Feito isso, eu vou digitar então agora os valores e a terminação do meu furo. Percebam aqui que a terminação eu tenho a opção de distância, mas se vocês perceberem no nosso corpo, esse furo pode ser considerado passante, pois ele irá retirar material em todo o corpo de diâmetro de 42. Então eu vou definir esse furo como passante. A direção já está correta, o software já entende a direção de retirada de material. E aqui embaixo eu irei digitar os valores. Percebam aqui que ele está pedindo o meu valor do diâmetro maior. Então nós iremos digitar 6 milímetros. Percebam que a minha segunda medida é a profundidade deste meu diâmetro maior. Iremos digitar 3,4 milímetros. E percebam como terceira medida ele está me perguntando o diâmetro, a medida de diâmetro do meu diâmetro menor, do meu furo para o corpo do parafuso. Eu irei digitar os 3,4 milímetros. Neste momento eu posso pressionar OK. Percebam que o meu furo foi realizado de acordo com as configurações que nós fizemos, certo? E agora vamos continuar. Como eu disse anteriormente, nós fizemos um dos furos. Eu poderia fazer os 4, mas eu tenho ferramentas que replicam esse furo para mim. Eu preciso utilizar então a ferramenta padrão circular, essa ferramenta aqui deste ícone. Irei selecionar essa ferramenta e ela vai me pedir 2 informações importantes para esse processo.
a operação que eu quero realizar a cópia e o centro de onde ele irá realizar essa cópia, esse círculo, esse padrão circular. Então a primeira é a operação. Eu preciso clicar aqui na minha peça, na operação que eu quero realizar a cópia. Então percebam aqui que só de trazer o mouse em cima da operação ele já reconhece essa operação. Eu clico com o botão esquerdo do mouse. Feito isso, eu preciso informar o eixo de rotação para ele realizar então esse padrão circular. Esse padrão nada mais é do que realizar uma cópia ou diversas cópias dessa minha operação em um centro definido. Então esse eixo de rotação define este centro. Eu irei clicar num centro onde ele realizará a cópia. Percebam que ele já me deu ali 6 furos, 6 cópias dessa minha operação. Porém, no nosso desenho nós percebemos que são 4 cópias espaçadas igualmente. Então aqui em quantidade de cópias eu irei digitar valor 4 vezes, 4 cópias. E aqui o espaçamento, isso quer dizer que em 360 graus eu terei 4 cópias. Então ele irá dividir para mim em uma volta completa 4 operações da que eu selecionei. Nisso eu pressiono OK. Percebo então que eu já tenho todos os furos que eu deveria ter feito na minha peça. E nossa peça está pronta. Perfeito? Então vamos agora aplicar os materiais dessa peça. Perceba no nosso desenho, na nossa legenda, que o material dessa peça é um material de bronze. Então para isso eu vou vir aqui na lista de materiais, percebam aqui, irei clicar, esperar abrir a minha lista, irei procurar então o meu material bronze. Percebam aqui que eu tenho alguns tipos de bronze, irei selecionar bronze fundido. Feito isso, automaticamente ele já muda para mim a aparência da minha peça, considerando o material dessa peça como bronze fundido. Perfeito? Agora então iremos salvar a nossa peça. Para isso nós iremos vir aqui nesse disquete ou em arquivo e na opção salvar. Iremos procurar aquela pasta criada anteriormente, abriremos ela, aquela estrutura que eu indiquei para vocês, sigam aquela estrutura. Vamos salvar então dentro da pasta peças com o nome de mancal do pistão. Perfeito? Clico em salvar. Automaticamente a minha peça já está salva. Certo? Então vamos partir para outro modelamento para que possamos dar continuidade e fixarmos essas ferramentas.